desejoso para ouvir a palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus. Nós somos uma igreja que nós temos um compromisso com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está toda a nossa devoção, todo o nosso coração, porque nós cremos nessa palavra rema, nessa palavra falada, nessa palavra que é a verdade absoluta e não precisa de acréscimos, porque ela é suficiente para mim e para você. Ela é acultural, atemporal, ela se renova todos os dias, ela é suficiente para aquilo que eu preciso, para aquilo que você precisa ouvir do Senhor. Nessa manhã, o Espírito Santo nos permitiu estar ministrando um texto muito conhecido. Quem me conhece, lá vai eu falar a mesma história, sabe que eu gosto de ministrar palavras inusitadas, palavras ainda não ministradas, coisas novas, segredos, mistérios bíblicos. Eu amo desvendar os mistérios da palavra. E isso é algo meu pessoal. Eu gosto de ler a palavra e ver os detalhes, porque nos detalhes existem palavras remas, onde o Espírito Santo, ele vai revelar algo ao meu coração para que eu possa propagar isso. Amém, queridos? E hoje nós vamos ministrar uma palavra provavelmente conhecida por todos. Provavelmente você já deve ter ouvido essa palavra, ouvido alguém pregar esse texto, você já cantou essa canção, pode ser que você já tenha assistido na televisão, em filmes, em histórias bíblicas, alguém já falou dessa história para você. Mas como essa palavra ela se renova, assim como o Espírito Santo falou ontem comigo, quando eu estava preparando, ele disse: tem alguém lá que precisa ouvir essa palavra. Pode ser que essa palavra não faça efeito no seu coração, ou então você até diga: poxa, eu acho que o pastor Anderson hoje ministrou algo diferente do que ele costuma ministrar. Mas, queridos, entenda algo: a palavra de Deus é suficiente para mim e para você. Se for um texto tão conhecido, aonde você já destilou desse texto tantos conhecimentos, mas hoje o Espírito Santo, ele tem algo reservado para você. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Jesus marcou o encontro com você. Sabe, queridos, eu preciso falar que Jesus, na maioria das vezes, marca encontros comigo e com você, e às vezes ele não avisa. Quem já se sentiu assim, que foi pego de surpresa? Quantos aqui já foram pegos de surpresa pelo Senhor? Eu já fui várias vezes. E eu confesso que teve momentos que eu fiquei meio chateado. Como é que o Senhor me bota numa situação dessa? Mas Jesus estava querendo tratar algo em mim. Jesus estava querendo restaurar algo em mim. E quando nós nos submetemos ao seu senhorio, e quando nós nos submetemos à sua vontade, Ele vai marcar encontros comigo e com você. Assim como um dia Ele marcou um encontro com um homem no lugar chamado de Val de Jaboque. E naquele lugar, Deus enviou um anjo, e esse anjo inclusive brigou com esse cara. A Bíblia diz que esse homem saiu manco. Eu estou falando de quem? De Jacó, o conhecido enganador. Mas que depois de um face a face com Deus, depois de um Peniel com o Senhor, Jesus, o próprio Deus, mudou o nome dele. De Jacó ele passou a ser Israel. Sabe, queridos, todos os encontros com Ele, nós saímos diferentes, nós somos impactados. Só que hoje eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João. Nós vamos falar sobre o encontro de Jesus Cristo com uma mulher improvável. Uma mulher que tinha um histórico, que tinha um passado e um presente não tão agradável para a sociedade.
e até mesmo para os próprios judeus. E a gente precisa entender algumas coisas, amém? Nós vamos falar sobre a mulher samaritana. Olhe para quem está do seu lugar e diga assim: Jesus marcou o encontro na sua Samaria. Olhe para essa pessoa e diga: Jesus quer passar na sua Samaria. Amém? Ele está aqui. E Ele está começando a tocar em corações. E eu peço, queridos, que você que conhece essa palavra, se ela não for tão suficiente para você, mas me ajude em intercessão, porque existem pessoas nessa noite. Essa igreja, ela não está lotada por acaso. Deus atraiu pessoas para esse lugar. Tem pessoas que pela primeira vez colocaram os seus pés nesse lugar, porque Jesus marcou o encontro. E todo encontro que Jesus marca, queridos, nós não saímos da mesma forma como nós entramos. Porque uma vez olhando na face dele, jamais permaneceremos os mesmos. Jesus é expert em mudar vidas, em transformar pessoas. E eu quero que você acompanhe comigo esse texto em João capítulo 4, amém? Um texto muito conhecido, mas nós vamos ler com paciência, e o Espírito Santo vai falar conosco à medida que nós avançarmos os versículos. Você encontrou, amém, João capítulo 4, amém? Ô misericórdia. Misericórdia tem duas coisas: ou você comprou a Bíblia hoje, ou então você não lê sua Bíblia. Porque quando a gente tem uma prática de leitura diária da Bíblia, os nossos dedos têm olhos. A gente no instante acha. Quando eu vejo uma pessoa demorando a encontrar, ou também ela pode ser cega, né? Tem gente que pode ser míope, não pode enxergar. Mas amem a palavra de Deus, amém? Vamos ler comigo. A palavra do Senhor diz assim: quando Jesus soube que os fariseus ouviram dizer: Jesus faz e batiza mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judeia e foi de novo para a Galileia, porém lhe era necessário passar por Samaria. Vamos parar por aqui. Queridos, o texto, ele inicia com um conflito. Nós estamos aqui lendo um conflito que estava acontecendo, porque a Bíblia diz que os fariseus, homens conhecedores da lei, que ensinavam a lei nas sinagogas, homens que exerciam autoridade na Judeia, no meio do povo do Senhor, esses homens, eles estavam sendo incomodados com a presença de Jesus. E em todo instante os fariseus, eles queriam ver alguma falha em Jesus, enquanto ele ensinava, enquanto ele pregava. E eles ficavam ali à espreita, só observando algo, para mandar prender Jesus, para acusar Jesus. E a Bíblia diz, queridos, que os discípulos de Jesus já estavam batizando pessoas. Engraçado que nesse texto fala algo que para você pode ser novidade. Esse texto está dizendo, queridos, que Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Jesus pregava, Jesus ensinava, contava parábolas, e logo após, no meio daquela multidão que se convertia, os próprios discípulos batizavam as pessoas. Olha o texto aí no versículo 2: embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. E os fariseus começaram a observar e a ver e dizer entre eles: quem batiza mais? Será que quem batiza mais é Jesus ou é João Batista? Não, alguns dizem que é Jesus, outros dizem que é João Batista. E ali, queridos, um conflito começou a acontecer. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Jesus, Ele não está no meio de conflitos.
E quando Jesus percebeu isso, a primeira atitude de Jesus foi: eu vou retornar para a Galileia. Jesus estava na Judeia. E nós precisamos entender algo aqui geograficamente falando. Nós vamos falar aqui sobre 3 cidades, 3 províncias de Israel. Nós temos a Judeia, aonde ali havia os judeus, o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor. Nós vamos ver no meio Samaria. E é sobre essa cidade que a gente vai falar um pouquinho hoje. E logo após nós tínhamos a Galileia. Tipo Crato, Juazeiro e Barbalha. É mais ou menos isso. Samaria era tipo Juazeiro. No meio, está repreendido em nome de Jesus. Não vamos profetizar essas coisas, né, minha gente? Porque nós somos a terra do avivamento, amém? Aonde aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, nada de Samaria para nós. Mas Samaria ficava no meio da Judeia e da Galileia. Só que os judeus, o povo de Deus, eles tinham conflitos com os samaritanos. Eles não se relacionavam. Para os judeus, os samaritanos eram pessoas intocáveis, eram pessoas imundas, eram pessoas que estavam distante da presença do Senhor. Eles não eram um povo obediente ao Senhor. Mas tudo isso aconteceu, esse conflito, há 727 anos antes de Jesus, antes de Cristo. Aconteceu um conflito entre os samaritanos e os judeus. E sabe o que é que aconteceu, queridos? A primeira coisa que aconteceu entre os samaritanos e os judeus é porque em um tempo de exílio, os samaritanos, eles começaram a se relacionar com pessoas de outras culturas. E para os judeus, eles só poderiam se relacionar, casar com pessoas que eram judeus. Supostamente os santos, os perfeitos, não poderiam se misturar com essa gentalha. Esse foi o primeiro conflito. O segundo conflito, queridos, é que os samaritanos, eles passaram a subir no monte Gerizim. E naquele monte ali ele apresentava cultos, quando na verdade o povo deveria adorar o Senhor em Jerusalém. E essas coisas, queridos, foi gerando conflitos e guerras entre os judeus e os samaritanos. Então era proibido, não podia judeus entrar em Samaria. Não podia judeus se comunicar, se relacionar com samaritanos. Mas nós estamos aqui falando de uma história aonde Jesus Cristo, o Messias, o qual nós o adoramos, a Bíblia diz que depois daquele conflito de quem batizava mais, ele disse: eu vou pegar o beco, eu vou para a Galileia. Mas aqui no versículo 4, a palavra do Senhor diz algo muito interessante. Diga comigo: porém, lhe era necessário passar por Samaria. Esse lhe era necessário está falando sobre Jesus. Era necessário Jesus passar por Samaria. Em outras palavras, Jesus desejava passar por Samaria. Queridos, Jesus estava querendo ir para um lugar que judeu não poderia ir. Jesus era judeu. Jesus estava indo contra uma tradição cultural. Jesus estava indo contra uma reputação religiosa. Jesus, ao tomar essa atitude, naquele momento, ele poderia estragar todos os planos de Deus para salvar um povo. Mas olhe para quem está do seu lado e diga assim: o Jesus que nós servimos, Ele ama pessoas.
Queridos, e por amar pessoas, Ele não está preocupado com o que os outros vão pensar a respeito dele, porque o desejo do coração de Jesus é salvar pessoas. E a palavra do Senhor diz que Ele não veio para os doentes, para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que necessitavam. Sabe, queridos, nós como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, nós corremos o risco de nos tornarmos religiosos, de acharmos que Jesus, Ele não vai querer alcançar improváveis, que na nossa ótica humana, a gente olha assim os mundanos, os desviados, os que estão fora da presença de Deus, os superficiais. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus veio para estes. Jesus não veio para os que estavam bons, Ele veio para os que precisavam. Assim como um dia Ele se encontrou com você, hoje pessoas vão se encontrar com Ele. Você crê nisso? A palavra do Senhor diz no versículo 5: chega, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó deu a seu filho José, e ali estava o poço de Jacó. E Jesus, cansado da jornada, sentou-se precisamente junto ao poço, e era como a hora sexta. Queridos, entenda algo: a distância da Judeia para Samaria era de 2 dias, e a Bíblia diz que Jesus estava, diga comigo, cansado. Jesus era homem, 100% Deus e 100% homem. Ele poderia ter colocado isso como outro motivo para não ir ver aquela mulher e ter um encontro com ela. Ele poderia dizer: eu estou cansado, eu acabei de sair de um conflito agora, e o que é que eu vou fazer lá naquele lugar? Ver uma mulher que não tem valor algum, uma mulher que o seu passado, o seu presente completamente destruído, desobediente à vontade do meu pai. O que é que eu vou fazer lá em Samaria? Eu vou arriscar a minha reputação como Messias. As pessoas não vão me conhecer como filho de Deus, porque como um filho de Deus vai tocar numa pecadora? Jesus tinha todos os motivos para não ir a Samaria. Jesus tinha todos os motivos para não estar em Sicar. Mas a palavra do Senhor diz que Ele era necessário. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Jesus não é como você. Sabe, queridos, nós somos maus. Quando tem pessoas que não faz parte do nosso gueto, quando tem pessoas que não faz parte daquilo que nós cremos, na maioria das vezes nós rejeitamos, nós anulamos, nós olhamos com maus olhos, nós acusamos, apontamos os dedos. Mas Jesus não vê como o homem vê. Jesus, Ele vai além de mim, além de você, e nós precisamos aprender com Ele. Sabe, queridos, eram 2 dias de estrada a pé. Jesus não estava com jumento, Jesus não estava com transporte. Ele tinha que andar 2 dias, uma caminhada a pé. Mas ele tinha um propósito no seu coração, de encontrar uma única mulher. E essa pessoa pode ser você hoje. Ele marcou esse encontro por causa de você. E você pode se dizer assim: quem eu? Diante de tantas pessoas. Sim, Ele preparou tudo isso aqui para se encontrar com você. E a palavra do Senhor diz, queridos, que já era a hora sexta.
No nosso horário brasileiro, a hora sexta era, diga comigo, no pingo do meio-dia. Quem aqui já trabalhou no pingo do meio-dia? Meio-dia, 12 horas da tarde. O sol torrando. E lá na Judéia e na Samaria o sol pegava fogo. Era o sol de Juazeiro. Samaria era Juazeiro. Ô Senhor, tira essa identificação, né? O sol queimando. Jesus poderia dizer: o que é que eu vou fazer lá? Eu vou chegar lá em meados de meio-dia. Mas olhe para quem está do seu lado e diga assim: até o horário Ele marca para te encontrar. Você pode até fugir, você pode até se esconder, mas quando Ele quer te encontrar, querido, está marcado. Acabou. Ele vai se encontrar, Ele vai aparecer. E tem horas que Ele aparece, como Ele apareceu por discípulo no mar, igual um fantasma, né? O povo de madrugada para um fantasma, quando na verdade era Jesus andando sobre as águas. Sabe, queridos, Jesus no pingo do meio-dia, Ele foi no poço de Jacó, porque Ele sabia que naquela hora uma mulher improvável ia aparecer. Alguns historiadores, teólogos, dizem que essa mulher escolheu esse horário de meio-dia, porque não havia ali outras pessoas. Era uma mulher que tinha vergonha da sua vida, da sua história, do seu passado, da sua condição, do seu presente. Era uma mulher que se escondia da sociedade. Era uma mulher que ela tinha uma necessidade. E ela foi naquele poço de Jacó, porque ela precisava de quê? Água. Todos nós temos necessidades. Necessidades físicas, necessidades espirituais. E aquela mulher foi ao poço. Se ela foi num poço é porque lá tinha. Não, lá tinha, né? Ela tinha. Diga assim, lá tinha. Tinha água. Provavelmente aquela água era para cozer. Provavelmente aquela água era para ela beber. Provavelmente aquela água era para ela limpar a casa. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz que ela estava com um único cântaro em suas mãos. Alguns historiadores dizem que a média de água que cabia naquele cântaro era de 4 a 5 litros de água. Se fosse para beber, né? Nós precisamos beber uma média de quantos litros de água por dia? 3 ou 2? Quem vale 3, levanta a mão. A nutricionista, diga aí, Janaína. Depende do peso. Então se você for pesado, tem gente que precisa de 10, né? Haja cântaro na mão, né? Mas eu acho que essa mulher era magra, era seca, porque, queridos, ela só estava com um cântaro. E esse cântaro, ele tinha uma capacidade de 4 a 5 litros de água. Provavelmente era a água que ela ia matar a sua sede diária. E todos os dias havia uma prática das mulheres de irem até o poço e daquele poço pegar aquela água. E ali aquela mulher foi num horário que não era o horário natural que as mulheres iam. Ela achou que ninguém ia vê-la. Ela achou que ninguém ia estar lá. Mas quando ela chegou, olhe para quem está do seu lado e diga assim: Ele já estava. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você pensa que ele está desaparecido? Pois ele está com os olhos arregalados para você. Se no mais profundo você estiver ali, ele vai estar.
Se no mais alto você estiver, ali Ele também estará. Não importa, queridos, Ele vai ao seu encontro. Não importa se mais desprezível for o lugar, como era Samaria, mas Ele vai se encontrar com a gente em Samaria. Ele vai, porque Ele honra com seus propósitos, Ele honra com a sua palavra. Olhe para quem está do seu lado, havia um propósito. Ele não foi por acaso. A palavra do Senhor, queridos, continua dizendo no versículo 7, diz assim: chega uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus lhe diz, foi o que ele disse? Dai-me de beber. Como assim? Jesus, o Rei dos Reis, Jesus, o Senhor dos Senhores, olhando para uma mulher improvável, uma mulher que não tinha valor algum, Jesus olhar para ela e dizer: dai-me de beber. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: tem algo em você que Jesus precisa. Por mais terrível que você acha que você é, mas Ele sempre vai encontrar algo de bom para saciar a necessidade dele. Jesus estava com sede, e só quem podia tirar aquela água era aquela mulher. Os seus discípulos não estavam mais com ele, porque eles tinham ido comprar comida. Jesus não tinha cântaro, não tinha corda, ele não tinha nada em suas mãos para pegar a água do poço. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: só quem podia dar água para Jesus, para saciar sua sede física, era a improvável samaritana. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí você vai dizer assim: pode vir alguma coisa boa de Samaria? Nós servimos a um Deus, nós servimos a um Cristo expert de ver as nossas qualidades. Ele estava diante de uma pecadora, ele estava diante de uma mulher que vivia uma vida de fornicação, ele estava diante de uma mulher que para os judeus era impura, era intocável. Jesus estava correndo risco, Jesus estava podendo perder todos os seus investimentos como Messias e como Filho de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o amor que ele tinha por aquela vida, o desejo de restaurar aquela vida, foi muito mais além do que a condição daquela mulher. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eita, Jesus gosta de nós. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: mas nós não presta. Olhe para essa pessoa que está do seu lado: nós somos pecador. Mas olhe para essa pessoa e diz: mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, para mim e para você. Você pode dar um glória a Deus por isso, queridos? Aleluia! Ele ama os pecadores, mas abomina o pecado. Mas Ele não desiste de mim e de você. Ele não mede esforços para ir ao teu encontro. Ele é capaz de tudo, porque Ele confia no que tem em você. Existe algo em você que Ele precisa. Existe algo em você, e nessa noite Ele está olhando para você e dizendo: ei, dá-me de beber. Dai-me de beber. Jesus está olhando para você, em outras palavras, e dizendo: ei, eu preciso de você. Jesus, Ele é autossuficiente, Ele não precisa dos homens para fazer nada. Mas entenda algo, queridos: eu e você somos funcionais no reino de Deus.
Eu e você, através dos nossos dons, através dos nossos talentos, através da nossa disposição em servir, nós somos úteis para o reino de Deus. Há algo de bom em você. Olhe para essa pessoa: rapaz, tu é ruim, mas tem um negócio bom aí. Jesus está vendo, eu não consigo ver. Olha para essa pessoa. Se for teu marido, olha para agora, o negócio tá aquela. Olha para o teu marido e diz assim: olha, Jesus está dizendo, né? Eu tenho que acreditar. Queridos, Ele está dizendo: dai-me de beber. Sabe, a palavra do Senhor continua dizendo no versículo 8: pois seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9: diz-lhe então a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Pois os judeus não se tratam com os samaritanos. Respondeu Jesus e disse-lhe: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Eu amo Jesus, gente, porque Jesus, olha para quem está do seu lado e diz assim: Jesus, ele tem umas porra que é demais. Sabe, Jesus olha e diz assim: olha, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, ele estava dizendo: ei, se tu me conhecesse de vera, olha aí para essa pessoa e diz: se tu conhecesse Jesus de vera, era tu que me pedirias água. Sabe, queridos, eu não sei a sua medida de conhecimento da pessoa de Jesus. Eu não sei a sua profundidade de conhecimento da pessoa de Jesus. E eu não estou falando de anos dentro de igreja. Eu não estou falando de anos que você se batizou, que você congrega numa igreja. Eu estou falando de ter intimidade, comunhão com Jesus. Eu não sei quanto tempo você tem. Eu não sei o nível que você tem em conhecimento a Cristo. Essa mulher nunca antes tinha visto Jesus. Nós podemos perceber isso no seu diálogo, na sua conversa com Cristo. E aí Jesus continuou se revelando para ela. A palavra do Senhor diz, no versículo 11, diz-lhe: Senhor, nem vasilhas tens, e o poço é fundo. De onde, pois, tem água viva? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Que assim como essa mulher, tem gente aqui, crente, que conhece Jesus, conhece a palavra de Deus, mas que duvida do que sai da boca do Senhor. Jesus já tinha dito, Ele já tinha falado que Ele era essa água viva, que Ele tinha essa água viva. Mas essa mulher começou a colocar em dúvida e começou a dizer: como assim? Você não tem uma vazia, né? Você não tem uma vazia, o poço é fundo. De onde, pois, tem essa água viva? Acaso tu és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e seus gados? Jesus lhe disse: todo que bebe essa água terá sede outra vez, mas o que beber da água que eu lhe darei, não terá sede jamais, mas a água que eu lhe darei, se fará nele uma fonte de água que brota para a vida eterna. Jesus estava se revelando mais diante da incredulidade daquela mulher. Queridos, nós medimos Jesus de acordo não com a nossa fé, mas com a nossa incredulidade. Jesus libera uma palavra sobre a tua vida, mas você ainda fica colocando
situações, e como assim, Jesus, isso não vai dar certo. E Jesus vai dizendo: filho, confia na minha palavra, crê no que eu falei para ti. Aí você fica: não, Jesus, mas é difícil, o poço é fundo, não tem vazia. Aí Jesus vem com uma poderosa, dá aquele estabefe. Olha para quem está do teu lado, cuidado no estabefe. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquela mulher começou a ter um novo nível de revelação. Ela disse: será tu, Jacó? Só pode ser. Só pode ser o Senhor que construiu esse poço. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não era poço, Ele era fonte. Poço é limitado. Poço, a água acaba, depende da chuva para encher. Fonte é inesgotável e jorra constantemente. As águas das fontes não param. Poço é limitado. Queridos, pode ser que até hoje você está vindo para a presença do Senhor em um nível de fé tão pequeno que a sua incredulidade te impede de viver o sobrenatural, porque você não tem vindo para uma fonte, você tem vindo para um poço. E muitos de nós estamos nos relacionando com Jesus assim, indo para o seu encontro, porque naquele poço tem água para suprir com a necessidade. Ela precisava de quê? De água. Era a necessidade dela, para beber, para cozinhar, enfim, ela precisava daquela água. Só que Jesus supriria além da sua necessidade física e natural. Jesus estava se revelando como Filho de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: à medida que você se relaciona com Ele, Ele vai se revelando mais a você. E foi o que aconteceu nesse diálogo de Jesus com a samaritana. À medida que eles conversavam, à medida que ela ia questionando, Ele iria se revelando. Ela disse: és tu, Jacó? Ele disse: oh, não. Eu lembrei de Tiririca agora. Jacó já morreu, né? Jacó já tinha morrido, queridos. Ela estava diante do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Ela estava diante da própria fonte inesgotável. E a bestada não estava entendendo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, entenda rápido. E quanto mais rápido você entender os mistérios, mais você vai ver a glória de Deus. Mas tem gente que é lento. Olha para quem está do seu lado. Tu é baiano, né? Tem gente que é mais lenta. Ainda bem que Marcelo veio de manhã. Marcelo nem veio para a igreja, né, Marcelo? Marcelo é baiano. Tem algum baiano aqui? Eita, ai Paulo, desculpa. Eita, Juliana. Mas Juliana é de Juazeiro da Bahia. Nunca viu? Mas ela veio para o Ceará, amém? Oh, glória. Queridos, entenda algo. No versículo 15, a palavra do Senhor continua dizendo: disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Ela ainda não estava entendendo o mistério, porque ela ainda estava preocupada com a sua necessidade física. Ela estava dizendo: olha, eu quero essa água viva, para que eu não venha aqui outra vez tirar. Ela ainda estava condicionando Jesus a uma necessidade natural. Olha para quem está do seu lado e aumenta o nível. Tem gente ainda que Jesus se revela, mas ainda fica naquele nível ainda retardado gospel. O retardado gospel é assim: o Senhor se revela e você ainda fica se passando, né? A mulher samaritana estava se passando, Jesus se revelando para ela, dizendo: só faltou assim: ei, tu não entendeu ainda que eu sou a água viva? Acorda, abençoada.
acorda, eu posso saciar a tua sede. No versículo 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí olha para quem está do seu lado e diz assim: eita, Jesus tocou na ferida. Queridos, todo encontro com Jesus, Ele supre sim com as nossas necessidades. Só que todo encontro com Jesus, nós somos tratados por inteiro. Ele não é um Jesus de superfície, Ele é um Jesus de profundidade. E Jesus não quer apenas saciar uma necessidade natural. Jesus, Ele quer tratar a minha vida e a sua vida. Jesus quer tocar em áreas que ainda não foram curadas, que ainda não foram saradas, e que até hoje, queridos, você pode estar se escondendo da sociedade, mas para Jesus é como esse espaço aqui. Todo mundo está me vendo. Você acha que você está se escondendo, mas Jesus está te vendo. Não adianta, porque todo encontro com Jesus, de uma forma responsável, de uma forma amável, como Ele é o próprio amor, Ele vai tocar em áreas, e se você quiser, você vai ser curado, porque Ele não é invasivo. Jesus sabia que essa mulher nunca foi casada, mas Jesus queria expor uma situação diante dela mesma. Não havia pessoas ali para ela se sentir envergonhada, mas ela estava na presença de Jesus, e Jesus estava se revelando para ela, em outras palavras dizendo: eu preciso curar áreas na sua vida, que até hoje você está padecendo, você não está rompendo na sua vida, e eu não só apenas quero me revelar para você quem eu sou. E queridos, às vezes você já recebeu a revelação de quem Ele é, mas você ainda não permitiu Ele, o todo sou, eu sou, tratar você por inteiro. E aí nós estamos servindo a um Senhor e não nos permitindo ser tratado por dentro. Olhe para quem está do seu lado e diz assim: Jesus tinha um propósito com essa mulher. Jesus queria transformar essa mulher por inteiro. Não é pela metade. Jesus não trabalha pela metade, Ele trabalha na totalidade, Ele trabalha no todo. Então Ele não vai ver só a superfície, Ele vai ver também o nosso caráter. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você precisa aprender a ser confrontado. E em encontros com Jesus nós somos confrontados. Não é um confronto para pesar, para expor, para colocar o dedo na cara, dizer que você não presta. Ei, nós estamos falando de um homem que não mediu dias, caminhos, quilômetros, reputação, mas que amou tanto essa mulher que a sociedade reprovava. Mas ele disse: epa, epa, eu não marquei esse encontro por acaso. Vai ter vida. Vai, chama teu marido. A mulher respondeu e disse: não tenho marido, ponto. Vocês estão vendo aí como a palavra foi curta? E eu fiz uma observação. Diante de todo o diálogo que essa mulher teve com Jesus, a gente via, agora a mulher não parava de falar. Vocês não viram isso? A mulher falava, e mulher fala muito, né, gente? Tem muitas mulheres que blá 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 blá. Glória a Deus que a minha mulher fala pouco. Porque a mulher rixosa, menino, misericórdia, né? Alguns homens alcançam essa graça. Eu alcancei a graça. Marciana, né? Porque eu vou dizer um negócio. Essa mulher o tempo todo estava ali dialogando com Jesus e falando e perguntando, mas quando Jesus tocou na ferida dela, ela foi curta e grossa. Ela disse assim: não tenho marido. E eu fiquei imaginando ela ribicuda, olhando para Jesus, dizendo assim: o que é que você tem a ver com minha vida? Não, porque quando você olha assim, a mulher respondeu e disse: não tenho marido, ponto. Acabou. Você já parou para pensar que quando toca na nossa ferida, uma das nossas primeiras reações é se calar?
e seco. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Sabe, queridos, essa mulher já tinha se relacionado com 5 homens que não eram seu marido. E para a Bíblia falar sobre marido era porque ela tinha relação sexual com esses caras, com esses homens. E ela já estava no 6º. Era uma mulher que tinha a sua área sexual defasada. Havia problemas nessa mulher. Mas entenda, nós como seres humanos, nós reprovamos esse tipo de pecado, não é verdade? A impura, a prostituta, lascívia pura, a fornicadora, a usurpadora. Não. A gente aponta o dedo, a gente fala mal, a gente condena e a gente ainda manda para o inferno. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não estava expondo essa realidade para condená-la, mas Jesus estava expondo essa realidade para restaurar essa mulher. Olhe para quem está do seu lado e diga: tinha um propósito. No versículo 19, a palavra do Senhor diz: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és um profeta. Ela já teve outra revelação de Jesus. Ela já saiu de Jacó e agora já estava entendendo que Jesus era um profeta, porque Jesus tinha revelado algo que só ela sabia diante dele. Ela nunca tinha visto Jesus. Como assim Jesus revelar algo que era segredo? Ela nunca tinha visto aquele homem, e aquele homem dizer a quantidade de homens que ela tinha se relacionado. Ela ficou impactada. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Jesus não quer te impressionar com as revelações dele. Jesus, na verdade, quer te tratar por inteiro. Porque Ele não está preocupado se você vai identificar se Ele é profeta ou não. Mas Ele se importa com você. No versículo 20, a palavra do Senhor diz: nossos pais, a mulher falando, nossos pais adoravam nesse monte, que era o Monte Gerizim. Nesse monte, inclusive por causa desse monte, foi um dos conflitos que aconteceu entre os samaritanos e os judeus. E essa mulher entendia que esse monte era um lugar que os samaritanos adoravam, prestavam culto. Inclusive na época de Alexandre o Grande foi construído um templo, e até hoje esse templo está lá nesse monte. E essa mulher olhou para Jesus e viu que ele era um profeta, entendeu que ele mexia com as cores do alto, e disse assim: nossos pais adoravam nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Porque os judeus diziam que tinham que adorar a Deus em Jerusalém, e os samaritanos adoravam no monte. O lugar, e aí, o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, disse-lhe Jesus à mulher: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Jesus já estava revelando um novo nível de comunhão e intimidade. Jesus estava querendo ir além das práticas e tradições humanas, religiosas. Aquela mulher viveu anos, ela nasceu naquela cultura, naquela tradição. E quando ela entendeu que ele era o profeta, ela disse: eu preciso adorar. É no monte ou é em Jerusalém? Me diga onde é esse canto. Aquela mulher já estava tendo uma atitude de arrependimento. Mas Jesus disse: ei, minha irmã, não é nem no monte nem em Jerusalém. É chegado a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
No versículo 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela ainda estava dizendo: eu sei que é o Messias, quando ele vier. A mulher estava meio na dúvida, é ou não é? Olha para quem está do seu lado: você crê ou você não crê? É ou não é? A mulher estava bagunçada. Ela é o Messias, ao mesmo tempo não é. Que negócio é esse? E Jesus olhou para ela mais uma vez, se revelou com profundidade. E essa foi a primeira vez que Jesus se revelou para uma mulher, uma samaritana, quem ele era. Ele disse: eu sou, eu que falo contigo. Ele estava dizendo: eu sou o Filho de Deus, esse que está aqui falando com você. No versículo 27, e nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Esse encontro dessa mulher samaritana com Jesus, o Messias, o Nazareno, produziu naquela mulher um chamado missionário. Essa mulher samaritana foi a primeira missionária de Samaria. A improvável, a fornicadora, a impura, a intocável, Jesus sabia que tinha algo bom dentro dela. E a Bíblia diz, queridos, que naquele momento, quando Jesus se revelou que ele era o Cristo, o Messias, a Bíblia diz que ela largou, deixou o cântaro no chão. Como assim? Ei, mulher, volta o cântaro, tudo é precisar de água. Ela já tinha água viva. Queridos, existe um nível de revelação que Jesus quer se revelar para você, ao ponto de você abrir mão até das coisas necessárias, das coisas ordinárias da vida, e que vai ser necessário nós lançarmos mão, lançarmos o cântaro, porque aquele cântaro só tinha de 4 a 5 litros de água para saciar uma necessidade. Ela entendeu que a fonte inesgotável, Jesus Cristo, era o que de fato ela precisava. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: largue o cântaro, é muito pouco para você. Queridos, o Espírito Santo está falando aqui para crentes. Nós precisamos abrir mão, deixar para trás essa vida meia boca, essa vida gospel. Nós precisamos nos aprofundar na revelação de quem Ele é. Se Ele diz que Ele é a fonte inesgotável, eu não preciso de 4, 5 litros de água. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: deixa essa superficialidade, aumenta a tua fé e vive o sobrenatural de Deus. Olha para essa pessoa e diz assim: vai, prega, fala dEle. A palavra do Senhor diz, queridos, que rios fluirão do nosso interior. Essas águas que correm do trono de Deus. A Bíblia diz que debaixo do trono de Deus há um rio que flui águas, ribeiros perenes. E esses mesmos rios estão dentro de mim e de você. Existem pessoas que precisam beber das águas do Senhor. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não permita. Bota o dedo na cara dele, é assim mesmo, nós vamos confrontar.
Bota o dedo, bote, minha gente, fica com vergonha não. Isso não é intimidação, não, isso é profeta do Senhor falando. Olhe para essa pessoa e diga assim: olha aqui, existem águas que fluem no seu interior, libere essas águas, não viva de passado, porque há algo de bom em você, chamado Espírito Santo de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Nós precisamos deliberar a presença do Senhor nos quatro cantos da terra, assim como essa mulher. Eu quero colocar um vídeo, provavelmente você já deve ter assistido, mas aumenta bem alto, que eu quero que os ouvidos escutem. Feche um pouquinho as luzes, vai ter um cineminha aqui. Mas eu quero que o Espírito Santo, Ele fale poderosamente com você. Você pode dar um glória a Deus? Chegou a hora, queridos. Chegou a hora em que eu e você, nós vamos falar sobre esse Jesus Cristo. Você pode aplaudi-lo nessa noite? Aleluia! É sobre fazermos a vontade do Pai. Não importa teu passado, queridos. Não importa o teu presente. O que importa é porque Ele vê algo em você que só você tem. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. E nós vamos louvar ao Senhor.